Olá, somos alunas do curso de Pedagogia da Unifal, estamos no 6º período. Eu sou a Adriana Maria Valente. E eu sou a Adriana Martins dos Santos. E o nosso plano de aula é uma sequência didática feita a partir do livro Felpo Filva, de Eva Furnari. A disciplina é língua portuguesa. O eixo é compreensão e valorização da cultura escrita. Essa atividade é destinada à turma do 2º ano do ensino fundamental. O tempo de duração estimado é de 2 semanas. O tema é linguagem oral e escrita, envolvendo prática de leitura, de gêneros discursivos, prática e produção de textos. Nós vamos agora para os objetivos. Objetivo geral: conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e de circulação da escrita na sociedade. Objetivos específicos: desenvolver o interesse e o gosto pela leitura, proporcionar aos alunos o contato com diferentes gêneros e suportes de textos escritos, desenvolver habilidades de escrita e a linguagem oral, produzir textos. Levantamento de conhecimentos prévios. Para a aplicação dessa sequência didática, é necessário que os alunos do 2º ano estejam no nível alfabético de escrita, produzindo pequenos textos e lendo com compreensão. O conteúdo: leitura, análise de manual de instruções, análise da bula de remédio, leitura e escrita da receita culinária, leitura da biografia da autora, produção de texto, a autobiografia dos alunos. No tópico 1, no desenvolvimento do tema, a gente inicia com a leitura do livro Felpo Filva. Antes de iniciar a leitura, o professor deve conversar com os alunos sobre o livro, sobre a autora, mostrar a capa, contar que esta é a história de Felpo, um coelho poeta um pouco neurótico. Um dia, ele recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus poemas, a Charlot. Ele ficou muito indignado e isso deu início a uma troca de correspondências entre eles. O professor, como modelo de leitor, fará a leitura do livro diariamente e, ao terminar, dará início às atividades da sequência. Terminada a leitura, a primeira atividade a ser realizada será a análise do manual de instrução. Nós temos no livro um manual já escrito e nós vamos fazer uma cópia desse manual para cada criança. E, antecipadamente, a gente pede para a criança trazer um outro manual de casa, para que a gente possa fazer os questionamentos com as crianças utilizando esses 2 manuais. As perguntas encaminhadas serão as seguintes: qual é a diferença e a semelhança entre os 2 manuais? Que texto é esse? Para que serve esse texto? O que esse texto nos informa? Onde podemos encontrar outros textos semelhantes a este? E quem vai ler este tipo de texto? No tópico 3, a gente vai para a análise de bula. Em roda de conversa, primeiramente, retoma-se parte da história Felpo Filva, onde é apresentada uma bula de remédio. Explicar aos alunos que naquele momento iremos aprender sobre a importância da interpretação das bulas que acompanham os remédios que usamos, dos riscos provenientes do uso de remédios sem receita médica ou com data de validade vencida. E que a bula é o nome que se dá ao conjunto de informações sobre o medicamento que deve obrigatoriamente acompanhar a embalagem. E que essas informações podem ser direcionadas aos usuários do medicamento ou aos profissionais de saúde. Após a roda de conversa, distribuir a cópia de uma bula de remédio, para que os alunos possam observar e fazer a interpretação da mesma, respondendo às perguntas. Por que é importante ler a bula de remédio? Qual é o nome do remédio? Como se deve conservar esse remédio? Em caso de dúvidas sobre o remédio,
A quem se deve procurar? Pedir aos alunos que escrevam, copiando da bula, as seguintes informações. Quem pode tomar esse remédio? Para que esse remédio é indicado? Depois desses levantamentos, de ter trabalhado a bula, nós vamos agora para a receita culinária. Nós vamos conversar com eles quais são os seus pratos preferidos, explicar que para preparar esses pratos é necessário utilizar-se um texto muito comum, que é chamado de receita. A receita culinária é um gênero textual muito antigo, que é repassado muitas vezes de forma oral, de mãe para filho, de avó para neto, como no caso da história do livro, do Felpo. Então apresentaremos a receita mencionada na história, escrita em um cartaz, para que junto com as crianças a gente observe a estrutura organizacional dessa receita. Ela está dividida basicamente em duas partes, ingredientes e o modo de fazer. Na parte dos ingredientes, escreve-se os elementos que serão usados na receita. Cada item dos ingredientes são apontados numa linha em forma de lista. As medidas são as que comumente usamos em uma cozinha: xícara, copo, colher. E o modo de fazer induz o leitor à interpretação das ações de como preparar a receita. Após todas essas explicações, nós vamos fazer a interpretação oral dessa receita. Qual o nome que essa receita tem? Se alguém já conhece essa receita, onde podemos encontrar textos iguais a este? Depois de todos esses questionamentos e de discutir com as crianças, vai ser feita a atividade prática. Agora vem a parte gostosa. Nós vamos seguir a receita escrita no cartaz e preparar os bolinhos de chocolate com a turma, para que vivenciem essa receita. No tópico 5, a gente vai estudar a autobiografia. Em roda, novamente, retomamos parte da história onde Felpo resolve escrever a sua autobiografia. Explicar que a autobiografia é a história de vida de uma pessoa contada por ela mesma. Resgatar com os alunos a importância da história de vida de cada um e ler a biografia da autora do livro, comentando a diferença entre biografia e autobiografia. Sugerir que cada um escreva sua autobiografia seguindo os itens listados em um cartaz, começando pelo nome completo, idade atual, lugar onde nasceu, o que gostava de fazer quando era mais novo, no caso das brincadeiras, fato marcante de quando era mais novo, escolas onde estudou, onde estuda atualmente, leituras preferidas, lazer preferido, sonhos para o futuro. Com a ajuda do professor, fazer as revisões necessárias para a correção das palavras que foram escritas no seu texto. E depois da correção, os alunos vão ler a sua autobiografia para os demais. Agora o nosso amigo Geraldo vai dar continuidade ao nosso plano de atividades. Boa tarde. Eu vou falar sobre o trabalho que nós vamos fazer, que vai ser apresentado, da disciplina de Fundamentos de Metodologia da Alfabetização 2. O plano de aula ou atividade vai ser da sequência didática a partir do livro do Felpo Filva, que é o coelhinho, a autora é a Eva Furnari. Vou falar sobre recursos didáticos e avaliação. Recursos didáticos é o livro Felpo Filva, cópia do manual de instruções, tá em inglês aqui, mas eu vou falar em português, A Orelha Perfeita do Coelho. Parte integrante da história do livro. Cópia de uma bula de remédio, cópia da receita culinária mencionada na história, bolinhos de chocolate, cópia da biografia da autora do livro, Eva Furnari. Avaliação.
A avaliação inicial será utilizada como forma de diagnóstico e também formativa, no sentido de observar cada aluno em todos os tópicos trabalhados na sequência didática, entendendo que cada aluno possui seu próprio ritmo de aprendizagem. A avaliação formativa deverá também ser utilizada pelo professor para o aperfeiçoamento da sua prática docente, devendo acontecer durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Durante as atividades, os instrumentos utilizados serão as perguntas dirigidas aos alunos em todas as etapas da atividade proposta. Os alunos serão levados a formular as suas respostas, bem como a expor suas ideias sobre a bula do remédio, a receita culinária e a biografia. Na correção da autobiografia dos alunos, o professor auxiliará os alunos na verificação da escrita das palavras antes da leitura da mesma pelos alunos.